Olá, turma! Tudo bem? Bom, você já me conhece. Eu sou o seu professor Lucas Lemos, professor de língua portuguesa, aqui neste nosso curso Gramática para Passar. E a partir de agora falaremos aqui sobre o sujeito elíptico, conhecido como sujeito oculto. E na sequência falaremos sobre o sujeito indeterminado, porque eu quero entender a diferença entre um sujeito elíptico e um sujeito indeterminado. Eu preciso que você compreenda comigo agora na tela. Bom, turma, o sujeito elíptico, que também recebe outros nomes, que era chamado sujeito oculto. Mas que nome, professor? Eu vou anotar para você. Este sujeito elíptico, também recebendo o nome aí de sujeito desinencial. Também pode receber o nome de sujeito implícito. Implícito, professor? É implícito. Sujeito implícito. Pode também receber o nome de sujeito subentendido. Certa vez, eu vi cobrando na prova do PAS 3, aqui da Universidade de Brasília. Dizia assim, o UNB perguntava para o menino se o sujeito era um sujeito fossilizado. Aí imagine lá, turma. O examinador pergunta para o menino lá de 17 anos, 16, 17 anos, se o sujeito é fossilizado. O que o menino fala? Nunca vi isso, professor. Sujeito fossilizado. Mas o mais comum em prova é chamar de sujeito elíptico, que é um sujeito subentendido. Agora, você precisa entender quando acontece o sujeito elíptico. Veja aqui na tela. O sujeito elíptico, ele ocorre quando os pronomes ficam subentendidos no verbo com o referencial teórico conhecido anteriormente. Agora, que pronomes são esses? São os pronomes pessoais do caso reto. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Eu trouxe um exemplo. Eu digo assim, ó. Os turistas sempre vêm ao Brasil. Conhecem o país parcialmente. Observe o verbo, ó. Quem é que sempre vem ao Brasil? Os turistas. Os turistas é o seu sujeito. Legal. Aí, veja bem. Os turistas sempre vêm ao Brasil. Conhecem o país parcialmente. Quem conhecem? Eles conhecem. Agora, você sabe quem são eles? O contexto contou para você quem são eles? Contou. Eles são os turistas. Está vendo? Não está escrito na linha do texto, mas você consegue subentender. Isso significa que, ó, para nós, que temos o chamado sujeito, que nós conhecíamos como sujeito oculto, mas agora falamos em sujeito elíptico. Isso é um sujeito elíptico. O que acontece? Subtende o pronome e você retoma na leitura do texto. Os turistas sempre vêm ao Brasil. Agora, conhece o país parcialmente. Quem conhecem? Eles conhecem. Agora, quem são eles? Eles são os turistas, está vendo? Então você tem uma retomada dentro do contexto. Eu trouxe para você aqui um exemplo de prova. O examinador trouxe esse texto aqui, ó. Quando indaguei alguns escritores de sucesso que manuais de estilo tinham consultado durante seu aprendizado, a resposta mais comum foi: nenhum. Disseram que escrever para eles aconteceu naturalmente. O examinador aqui me perguntava se o sujeito da forma verbal disseram é um sujeito indeterminado. Aí, você tem que observar se o sujeito é indeterminado ou não. Quem disseram? Eles disseram, ó. Disseram. Quem disseram? Eles disseram. Beleza. Agora, o contexto dá uma referência dizendo quem é que disseram. Leia o texto na íntegra. Quando indaguei alguns autores de sucesso, na verdade era escritores, se eu não me engano, tá? Eu escrevi lá na hora, mas era escritores. Quando indaguei alguns escritores de sucesso que manuais de estilo tinham consultado durante seu aprendizado, a resposta mais comum foi nenhum. Disseram. Quem disseram? Eles. Esses alguns autores ou escritores, tanto faz. Eles disseram.
Está vendo? Você tem uma retomada dentro do contexto e era uma questão errada. Isso daqui foi questão de Secretaria de Educação. Perguntando a você, meu querido aluno, se disseram, o sujeito de disseram é indeterminado. Não é indeterminado. Olha na tela. Vamos lá. O sujeito aqui, ó, eles. E o contexto consegue definir quem são eles. Quem são eles, professor? Alguns escritores de sucesso. Então, eles aqui, ó, é chamado de sujeito elíptico, oculto, desinicial, implícito, subentendido, porque você tem uma retomada dentro do contexto. Quem disseram? Eles. Quem são eles? Esses alguns autores de sucesso. Está vendo? Isso é um sujeito elíptico. E o examinador sempre vai perguntar se o sujeito aqui está indeterminado. Então você precisa realmente tomar muito cuidado. Vamos lá? Vamos continuar? Questão 67. Aí eu quero muita atenção, eu quero muito cuidado na hora de resolver essa questão, tá? Olha o que traz o examinador na questão 67. Ele disse assim para você. O sujeito da oração também aceita trabalho, está elíptico, ou seja, subentendido, e se refere a Amadeu Amaral Júnior. O que justifica o emprego da forma verbal aceita está na terceira pessoa do singular. Ou seja, trocando em miúdos, ele está dizendo para você que o aceita está no singular porque faz referência a Amadeu Amaral Júnior. Não sei, vamos ler esse texto aí, vamos ver o que traz o examinador. Mudamos-nos, separamos-nos, perdemos-nos de vista. Creio que os artigos de psicologia não foram publicados, pois há tempo leia este anúncio no semanário. Intelectual desempregado. Amadeu Amaral Júnior em estado de desemprego. Aceita esmolas, donativos, roupa velha, pão dormido. Também aceita trabalho. O anúncio não produziu nenhum efeito. Olha só. Quem é que aceita trabalho? Quem é que também aceita trabalho? Professor, ele. Ele quem? Ele quem? Amadeu Amaral Júnior. Então, olha só. Amadeu Amaral Júnior em estado de desemprego aceita esmolas, donativos, roupa velha, pão dormido. E também aceita trabalho. Está vendo? O sujeito é elíptico? Se refere a Amadeu Amaral Júnior? O que justifica o fato de a forma verbal estar na terceira pessoa do singular? Sim. Questão 67. É uma questão que está perfeita, é uma questão que está correta. Veja 68. Veja o que traz o examinador nessa questão 68. Disse lá. O sujeito da forma verbal atendeu que está elíptico. Está elíptico, ó. Elíptico quer dizer o quê? Professor, está subentendido. Elíptico. Que está elíptico. Refere-se a serviço público de saúde na localidade. Não sei, eu vou ler com você e aí eu vou fazer a questão. Bom, disse lá o examinador. A Defensoria Pública fez intervenção judicial para suprir a negativa ou a má prestação do serviço público de saúde na localidade. Em um dos casos, atendeu uma gestante com histórico de abortos. Turma, em um dos casos atendeu uma gestante. Quem é que atendeu a gestante? O serviço público, professor? Não, lê de novo então. Não, peraí, lê novamente. A Defensoria Pública fez intervenção judicial para suprir a negativa ou a má prestação do serviço público de saúde na localidade. Em um dos casos, atendeu uma gestante. Quem é que atendeu a gestante? Ela. Ela quem? Ela quem? A Defensoria Pública, tá? Então foi a Defensoria Pública que atendeu a gestante. Vem cá, observe comigo. Vamos lá, vamos olhar isso com calma. Veja bem, ele está falando para você que o sujeito da forma verbal atendeu, está elíptico e se refere a serviço público de saúde. Lê com calma, ó. A Defensoria Pública fez intervenção judicial para suprir a negativa ou a má prestação do serviço público de saúde na localidade. Em um dos casos, atendeu uma gestante. Você percebe que a Defensoria Pública ela faz uma intervenção judicial. Em um dos casos, ela atende uma gestante com histórico de abortos, decorrente de doença trombófilica. Tá vendo? Então, em um dos casos, quem é que atendeu? A Defensoria Pública. Isso significou que o sujeito aqui dentro é um sujeito elíptico. Sim, ele é
este fato aqui é um fato adequado. Agora, ele se refere a serviço público? Não. É um tipo de questão que exige de você leitura. Acompanhe na tela, por favor. Vamos lá. Veja bem. Veja lá que neste caso a questão está errada, porque ele afirmou que se referia a serviço público de saúde na localidade. Não, faz referência à defensoria pública. Agora, eu vou mostrar uma outra questão bem interessante, ainda dentro desse mesmo texto, que caiu nessa mesma prova. Olha que legal. E aí eu quero que você comente comigo. O texto era esse aqui, ó. A defensoria pública fez intervenção judicial para suprir a negativa ou a má prestação de serviço. Aqui o examinador, ele perguntava, você poderia trocar essa expressão que eu destaquei aqui, ó. Essa expressãozinha que nós destacamos aqui, tá? Ele quer reescrever o texto, trocando essa expressão que nós acabamos de destacar por interviu judicialmente. Tá? Ele quer saber se eu posso trocar. A defensoria pública fez intervenção judicial e ele quer trocar para a defensoria pública interviu judicialmente. Aí eu quero que você comente comigo, pense aí, veja se realmente é possível colocar no local de fez intervenção judicial para interviu judicialmente. Ô professor, mas a aula não é disso agora não, nós estamos falando de sujeito elíptico. Ó, não interessa, eu quero saber, tá? Tá bom, professor, não precisa ser bruto também, né? Comente aí comigo, cabe intervir judicialmente? Cabe, né, professor? Ó, a defensoria pública interviu judicialmente. 1000 vezes não, turma. De jeito nenhum, para com isso. Como assim a defensoria pública interviu? De jeito nenhum. A defensoria pública interveio. Porque é o verbo vir. Então a defensoria pública interveio judicialmente. Eu estou vendo que nós vamos precisar revisar bastante aqui a conjugação verbal. Isso é assunto de conjugação verbal. Então olha só, isso caiu na prova. Isso foi questão da prova lá do DPU, o examinador perguntando se caberia no lugar de a defensoria pública fez intervenção judicial para a defensoria pública interviu. Interviu não. Para com isso. A defensoria pública interveio judicialmente. Ela interveio. Interviu? Não. Interveio. Na tela, acompanhe comigo. Vamos continuar o nosso estudo e veja aí a questão 69. O que traz o examinador na questão 69. Você fica esperto aí. Vamos 69, diz assim a questão. O sujeito da forma verbal está elíptico e retoma um chamado. O que justifica a flexão verbal na terceira pessoa do singular. Ó, que questãozinha boba. Não, questão besta. Fala a verdade. Eu não tô vendo nada bobo aí. Não. Fácil. Ó, o sujeito da forma verbal está elíptico, ou seja, subentendido. Retoma um chamado. O que justifica a flexão verbal está na terceira pessoa do singular. Tudo bem, vamos ler. Leia o texto. Surpresas fazem parte da rotina de um socorrista. Quando um chamado chega via 192, as informações nem sempre vêm de acordo com a real situação. Às vezes, é menos grave do que se dizia. Novamente, às vezes é menos grave do que se dizia. Turma, o que é menos grave do que se dizia? O chamado? Lê novamente. Quando um chamado chega via 192, as informações nem sempre vêm de acordo com a real situação. Às vezes é menos grave. Professor, as informações? Não, claro que não. Como informações? Se o é singular, como é que você vai falar? As informações é menos grave, professor. Não, claro que não, para com isso. Lê de novo. Quando um chamado chega via 192, as informações nem sempre vêm de acordo com a real situação. Às vezes é menos grave. O que é menos grave? A real situação. Não é o chamado que é menos grave, olha a leitura, olha a interpretação. É a real situação que é menos grave do que se dizia. Acompanhe na tela, por favor. Veja bem que essa questão 69 é uma questão errada.
Por quê, professor? Porque não retoma o chamado. Retoma a real, ó. Às vezes, ela. Ela quem? Ela, a real situação é menos grave do que se dizia. Então, esta questão 69 é uma questão que está errada. Tudo bem? Vamos para a próxima. 70. A forma verbal defende, eu gosto muito dessa questão, está flexionada na terceira pessoa do singular, por concordar com o seu sujeito, cujo referente é a justiça. Então ele diz para mim que defende. Defende. Estado singular, professor. Por quê? Porque concorda com o seu sujeito, cujo referente é a justiça. Não sei, professor, vou ler o texto e vou ver se é verdade. Aí eu quero atenção nesse texto, tá? Lê lá. O direito não é mero pensamento, mas sim força viva. Por isso, a justiça segura em uma das mãos a balança, com a qual pesa o direito. Vou passar uma barra bem aqui, tá? Bem aqui, ó. Vamos ler da barra para trás? De novo, ó. O direito não é mero pensamento, mas sim força viva. Por isso, a justiça segura em uma das mãos a balança, com a qual pesa o direito. Quem é que pesa o direito? A balança, não. A justiça, ela... A justiça pesa o direito com o quê? Com a balança. Isso com a qual, aqui, ó. Este com a qual é que está retomando a palavra balança, tá? Então a leitura é isso aí, ó. A justiça segura em uma das mãos a balança com a qual pesa o direito. Ou seja, ela pesa o direito com a balança. E na outra o quê? Na outra mão, turma. Na outra mão, a espada. Quer dizer, na outra mão ela segura a espada com a qual o defende. Tá vendo esse ozinho aqui, ó? Esse o quem é? Esse o é o direito. Sério, professor? É o direito. Uma retomada. Esse o não é artigo. É um o pronome retomando a palavra direito. Quem é que defende esse direito? Ela. Ela quem? A justiça. Eu já te afirmo que a questão está correta. Mas eu quero ler de novo e quero ler isso com você aqui agora. Vamos lá novamente. Vem aqui comigo. Vamos lá, juntinhos. Todo mundo comigo? Então, vamos lá. O direito não é mero pensamento, mas sim força viva. Tá bom. Por isso, a justiça segura em uma das mãos a balança. Ela segura em uma das mãos a balança, com a qual pesa o direito. Ou seja, quer dizer o seguinte, a justiça pesa o direito com o quê? Com a balança que ela está segurando em uma das mãos. Tá vendo? E na outra, quer dizer, na outra mão, certo? Ela segura a espada. Na outra mão ela segura a espada, com a qual o defende. Quer dizer, em uma das mãos ela segura a balança, com a qual pesa o direito. Quer dizer, a justiça pesa o direito com a balança, que segura em uma das mãos. Na outra mão, ela segura a espada, com a qual defende o direito. Quer dizer, a justiça defende o direito com a espada. A justiça defende o direito com a espada, que segura na outra mão. Olha que interpretação legal, né? Em uma das mãos, ela segura a balança. Na outra mão, ela segura a espada. Na mão que ela segura a balança, ela pesa o direito com a balança. Na mão que ela segura a espada, ela defende o direito com a espada. Olha que interpretação legal. Aí o examinador está perguntando: o sujeito de defende tem como referente a justiça? Tem. Questão correta. Por quê? Porque a justiça defende o quê? O direito. E ela defende o direito com o quê? Ela defende o direito com a espada. Na tela, e eu quero fazer mais uma questão com você. É isso mesmo. Que questão pesada, professor. Concordo com você. Esse o, sintaticamente, é objeto direto. Quem defende, defende algo, ó. Defender o quê? Defender o direito. Ele é objeto direto, tá? Vamos lá. Opa, questão aqui 4. Porque agora, na verdade não é questão, é o sujeito indeterminado. Porque você viu, eu falei bastante sobre o sujeito elíptico. Conversamos. E o sujeito elíptico é aquele que tem uma retomada dentro do contexto. Agora, o sujeito indeterminado. Você me conhece, pelo menos aquele que já estudou comigo em outros momentos,
sabe, pelo meu amor incondicional pelo meu vizinho. Nossa, professor, eu gosto muito do meu vizinho. E demais. Pensa nele, pensa no vizinho, pensa no vizinho. Vê se o vizinho não faz isso, ó. Menino, ó, falaram isso de você. Ó, falaram de você. Falaram mal de você. Quem falaram? Quem falaram? A única certeza que você tem é que ele estava lá falando de você. Mas você sabe quem falaram? Não tem referência. Isso significa que o sujeito está indeterminado porque ele não contou quem falaram na tela. Veja bem. Pensa em menino. Menino quando apronta. Pensa lá. Menino fala como? Papai, quebrar a janela. Aí lá no fundo, você sabe quem quebrou a janela. Claro que sabe. Quem quebrou a janela, né? Quebrou a janela. Quem quebrou a janela? Você sabe quem. Agora, ele te contou quem? Não contou. Eles quebraram. Mas quem são eles, professor? Não sei. O sujeito aqui, ó. É um sujeito que está indeterminado. Indeterminado por quê? Porque você não tem a referência. Então, olha só, o sujeito indeterminado ocorre quando não se consegue determinar o sujeito no verbo. Não tem referência. Aqui o que eu recomendo, e deixar bem claro aqui, ó, é que nessa situação, do sujeito indeterminado, o verbo, ele permanece na terceira pessoa do plural, tá? Então, o verbo, ele vai se encontrar no plural aí. Verbo no plural, né? Ah, fizeram isso. Quem fizeram? Não sei. Alguém fez. Fizeram. Eles fizeram. Agora você sabe quem são eles? Não, professor, eu não sei. Aí, então, falamos que o sujeito é considerado um sujeito indeterminado. Beleza. Aí, veja aqui esse texto que eu trouxe para você. No início do século XX, diziam que o Brasil seria o país do futuro. Então, vieram para cá imigrantes de todas as nacionalidades. Tinham um sonho comum. Vamos lá. Quem é que diziam? Primeiro passo. Ó, no início do século XX diziam que o Brasil seria o país do futuro. Quem é que diziam? Eles, professor. Você sabe quem são eles? Não sabe. Isso significa que se não tem referência, significou que eu tenho um sujeito, o quê? Chamado de sujeito indeterminado. Porque você não tem referência. Quem dizia? Eles. Eu não sei quem são eles. Tá. Diziam que o Brasil seria o país do futuro. Olha aqui para o verbo ser. Quem é que seria o país do futuro? O Brasil. O Brasil é o seu sujeito. O Brasil seria o país do futuro. Então, vieram para cá imigrantes de todas as nacionalidades. Quem vieram? Imigrantes de todas as nacionalidades. Então, imigrantes é o sujeito vieram. Aí fique atento à concordância, tá? Imigrantes vieram para cá, vieram para o Brasil. Legal. Aí continue a leitura. Tinham um sonho comum. Quem é que tinha um sonho comum? Professor? Eles. Certo. Agora, me responda. Quem é que são eles? Quem são eles? Os imigrantes. Ou seja, o sujeito agora, nós falamos em sujeito elíptico. Elíptico. Opa. Elíptico. Tá? O sujeito elíptico. Por quê? Porque tem uma referência. Quem é que tinha um sonho comum? Você sabe quem é que tinha um sonho comum? Os imigrantes. Então, neste mesmo texto, eu consegui observar aqui dentro com você a presença de um sujeito que é indeterminado e de um sujeito que é oculto, ou melhor, elíptico, né? Oculto não mais. Legal. Aí veja aqui uma questão que fala sobre a vitória da beleza brasileira que eu quero ler com você neste momento. Vamos ler o texto? Diz assim. A universitária Amanda, de 20 anos de idade, é a primeira negra eleita Miss DF. A modelo que representou o núcleo bandeirante quase desistiu do mundo da moda. Pois é, pois exigiram que ela alisasse o cabelo, afinasse o nariz e mudasse os traços. Amanda recusou-se
e foi consagrada naquela que seria a última tentativa de ser modelo. Certo? 71. No trecho, exigiram que ela alisasse o cabelo, afinasse o nariz e mudasse os traços. O sujeito da forma verbal exigiram é indeterminado? Certo item. Turma, vamos lá. Quem é que exigiram? Ah, professor, o povo lá da moda. Sim, mas quem são eles? O contexto contou para você? Não. Então, o sujeito é considerado um sujeito indeterminado. E para fechar este momento, leia a questão 72. Pela estreita peneira do programa, só passam os realmente capazes. Bom, o sujeito da oração está indeterminado? Quem é que passa? Ah, eles passam, professor. Claro que não, para com isso. Os realmente capazes. Quem passa? Eles passam. Os que são realmente capazes. O sujeito aqui é um sujeito, ó, simples. Você tem que ficar atento. Você tem que olhar para o verbo e procurar o sujeito. Eu vou revisar muito isso com você ainda. Tem muita coisa legal para falar. Essa questão é uma questão o quê? Errada. Por quê? Porque o sujeito aí, neste caso, ele é um sujeito simples e não indeterminado. Legal, né? Eu espero que você tenha compreendido esta diferença. Olhe bem para mim. Espero que você tenha compreendido a diferença lá entre o que é um sujeito elíptico e o que é um sujeito indeterminado. O indeterminado é aquele que não há referência dentro do texto. Falaram de você. Eu não sei o que falaram. Não tem referência. Já o elíptico, há uma referência dentro do texto. É isso mesmo. O contexto ajuda você. Você vai fazer uma leitura. E a leitura vai marcar para você quem é. E isso é muito importante para questões de interpretação textual. Vai te ajudar demais em questões de leitura. Por isso eu recomendo que você faça mais questões e que você pratique o assunto. Bom, mas não saia daí. No próximo bloco eu continuo com você aqui estudando tipos de sujeito. Então é só o tempo de tomar um cafezinho, esticar as pernas, beber uma água e voltar aqui comigo. Até já, um abraço do lucaslemos.pro.